Olá, tudo bem? Eu não sei quem está aí do outro lado, mas obrigado pelo interesse. O meu nome é Henrique. Em cada vídeo eu tomo café, exponho um quadro sempre com alguma foto diferente de minha autoria e reflito sobre um tema qualquer. São só palavras. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou para ver algum outro vídeo do canal. Você está em um café, uma foto e algumas palavras. The Beatles. Quando uma pessoa gosta muito de alguma coisa, ela pode ficar perigosamente fanática e perder um pouco a noção do que está dizendo. Talvez esse seja o meu caso quando eu falo sobre os Beatles. Talvez eu realmente seja um fanático. Eu não consigo deixar de falar sobre eles, de ouvi-los praticamente todo dia, de admirar aquilo que fizeram. Para mim, e para muitos, eles não foram simplesmente uma banda de rock. Os Beatles representaram um dos marcos mais importantes da história da humanidade. Não há dúvidas de que existe um mundo pré e pós-Beatles. Eles influenciaram e ainda continuam influenciando muitas pessoas. Eu próprio não participei daquela geração. Eu tinha apenas 4 anos de idade quando a banda terminou. Outros bons grupos musicais, com toda a força do marketing, não se sustentaram por tanto tempo. Já as músicas dos Beatles ainda empolgam as novas gerações. Não há como negar que suas criações representam um fenômeno diferenciado no campo das artes. Eles reuniram pessoas extremamente talentosas. Apesar das diferentes personalidades, havia uma fortuita e curiosa sinergia musical entre todos os 4. Na verdade, 5, né? Porque é preciso considerar a sensibilidade musical e também humana do produtor e maestro George Martin. Foi ele o grande responsável por conduzir aqueles jovens cheios de energia e de ideias pelos meandros de um estúdio de gravação e por extrair o melhor de cada um deles. Quantos arranjos criativos e maravilhosos tiveram a sua participação direta, né? Bem, falando brevemente sobre cada um deles. O baterista Ringo Starr. Para alguns, pode aparentar ser o menos importante dos 4, né? Mas era ele quem dava o toque de leveza e de alegria para a banda. Pode não ter se destacado muito como cantor e compositor, mas tocava seu instrumento de uma forma sempre muito inovadora. Foi peça importantíssima na elaboração de maravilhosos e complexos arranjos. A sua entrada no lugar do também baterista Pete Best fez com que a banda ganhasse corpo e alma, né? A sua contribuição foi bem além de algo apenas rítmico. É só isolar a bateria em várias canções e você vai entender o que eu estou dizendo, né? Faça o teste. Pode começar por Ticket to Ride. Sem o seu carisma, bom humor, serenidade e enorme talento musical, os Beatles não seriam os mesmos. Bem, agora o George Harrison. O som da sua guitarra é algo sublime, consegue atingir a alma. A sua canção Something pode parecer apenas uma bela canção, né? Para alguns, né? Para mim é algo genial. É sem sombra de dúvidas a música mais linda que eu já escutei e a letra mais doce e harmoniosa. E olha que eu escuto quase todo tipo de música. George era o mais sensível, espiritual, por vezes introspectivo, mas ao mesmo tempo com um humor sempre muito apurado, bem ao estilo inglês, né? Fez outras canções também maravilhosas, como While My Guitar Gently Weeps, que tem a contribuição da guitarra quase que divina de outro monstro da música chamado Eric Clapton. George fez também Here Comes the Sun, dentre tantas outras maravilhas, inclusive depois, né, durante a sua carreira solo. Os riffs e os solos do George Harrison estão entre as coisas mais lindas já feitas no campo da música. Os Beatles não teriam chegado onde chegaram sem o som da sua guitarra. Bem,
Agora o John Lennon, ele dava força às palavras, era criativo, provocador, como todo artista tem que ser. Cantava e compunha com intensidade e rebeldia. Sua inquietude e perturbação pessoal se traduziam em músicas carregadas de energia. Estava sempre na vanguarda, era publicamente determinado, né? Um dos líderes da banda. Já no íntimo, era o mais inseguro, era o pacifista, o crítico, o ativista, o indignado. E também sabia fazer músicas sensíveis e românticas. Quantas coisas maravilhosas ele ainda poderia ter feito, né? Se um idiota não tivesse tirado a sua vida tão cedo, né? Por fim, o Paul McCartney, né? O meu preferido. É impressionante a quantidade de canções espetaculares que ele conseguiu fazer ao longo da sua longa carreira. O que mais me toca é a sua capacidade de penetrar no emocional das pessoas, de invadir os seus corações, né? Esse é o maior desafio de qualquer artista, mas poucos conseguem atingir esse nível de sensibilidade. É claro que alguns até conseguem isso, né, em ou em algum outro trabalho, mas o Paul fez uso dessa sua incomparável habilidade em diversas músicas. É até difícil de se escolher as suas 10 melhores, por exemplo. Na era Beatles, o Paul dava o toque de romantismo. As suas músicas são as mais sensíveis e poéticas. O amor em suas canções é tratado de forma profunda, mas também de forma ingênua. Os seus arranjos são delicados. Percebe-se também a preocupação com a escolha das palavras. Sozinho, ou tendo a parceria com o John, ele compôs algumas das mais sensacionais músicas já feitas no mundo todo. Só Yesterday, Let It Be, Hey Jude e The Long and Winding Road já seriam suficientes para chamá-lo de gênio. Acontece que ele também é responsável por outras obras-primas como Penny Lane, Here, There and Everywhere, For No One, Golden Slumbers, Blackbird, And I Love Her, I Will, Drive My Car, Eleanor Rigby, Get Back, Hello Goodbye, I'm Looking Through You, I've Just Seen a Face, The End, The Fool on the Hill, We Can Work It Out, só para citar algumas. Depois também teve a carreira solo, com maravilhas como Maybe I'm Amazed, My Love, Live and Let Die, além de muitas outras. Eu tenho que me controlar aqui para não ficar citando mais, né, de suas lindas canções. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir todas as suas músicas, vá atrás, você não vai se arrepender. Eu não vou negar, eu também me interesso, é claro, né, pela vida particular deles, mas é pelo conjunto da obra artística que os venero. No mundo da música, eles eram simplesmente brilhantes, verdadeiramente iluminados. Suas músicas contribuíram para que esse mundo se tornasse um lugar muito melhor para se viver. É também interessante notar como as suas canções transformam as pessoas que as ouvem e servem como um estímulo, né, para todos os momentos da vida, dos mais tristes aos mais alegres. No meu caso, sempre encontro dentre elas uma que se encaixa perfeitamente no momento que eu estou passando. Suas canções, carregadas de um charmoso sotaque do norte da Inglaterra, fizeram e ainda fazem parte da vida de centenas de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Elas romperam barreiras políticas, religiosas e culturais. Os Beatles continuam possuindo fãs, inclusive nos lugares mais remotos deste planeta. O Reino Unido ainda ofereceu ao mundo outras bandas e músicos fora de série, como o Led Zeppelin, o Pink Floyd, os Rolling Stones, o Queen, o Deep Purple, o Black Sabbath, o Electric Light Orchestra, o Supertramp, o Dire Straits, o Oasis, enfim, uma infinidade de ótimas bandas instrumentistas, cantores e cantoras. A lista é enorme, né? Mas os Beatles foram os que, de uma forma ou de outra, inspiraram muitos deles, souberam inovar, usando elementos musicais de diversas culturas, do precursor rock norte-americano aos reflexivos sons indianos. Na verdade, eles navegaram por diferentes estilos e ritmos musicais. Eles são definitivamente insubstituíveis.
Se todos nós prestarmos mais atenção a músicas como Imagine e Give Peace a Chance, de Dion, a humanidade pode resistir e certamente daqui a 1000 anos ou até mais, ainda haverá pessoas ouvindo e comentando as suas músicas. Até mais, gente.